Fala pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, agora falar sobre NBA. A temporada regular chegou ao fim algumas horas atrás e a gente vai fazer um balanço, projetar play-in, playoffs, falar de algumas das principais histórias saindo dessa temporada regular da NBA. Se você não escutou a primeira parte do podcast de domingo, tá no feed também, um episódio separado. Eu e o Felipe Vieira falamos sobre draft da NFL, a gente vai falar sobre draft da NBA aqui. Mas a gente, lá na primeira parte, falou sobre o draft da NFL. O Felipe falou sobre os prospectos favoritos dele, né? Ele que é do On The Clock, referência na cobertura do draft da NFL aqui no Brasil. Tem sorteio também de guia do On The Clock, 2 guias, na verdade. Então, se você quiser participar, escuta lá pra saber como fazer. No finalzinho eu fiz até uma brincadeira lá. Eu entrevistei, entre aspas, o ChatGPT, a ferramenta de inteligência artificial, né? Que só se fala dela. Eu fiz as perguntas lá por texto, passei o texto, as respostas para uma ferramenta de áudio. Eu achei que ficou bem divertido e, assim, legal, né? Legal ver o que a tecnologia traz pra gente. Mas vamos falar de NBA aqui com o meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23. Buras, como é que você tá? Ansioso pros playoffs? Tô bem, Gabs. Obrigado aí pelo convite. Ansioso demais pelos playoffs. Acho que vão ser os playoffs mais legais em muito tempo, assim, pelo menos é a expectativa. Com o Oeste bagunçado, um Oeste com, para mim, os favoritos da NBA. Então, assim, tenho certeza que a gente vai ter várias séries bem empolgantes. Eu não botei na pauta, mas eu vou aproveitar e falar logo aqui para você poder ir pensando enquanto a gente grava o podcast. Eu vou perguntar para você e vou dizer também a minha opinião. Se a gente tivesse que apostar nossa vida, qual time vai ser o campeão? Mas depois do mock draft, a gente vai falar sobre, como eu falei, considerações sobre a temporada regular, fazer um preview do play-in e fazer um mock draft do top 10, né? Pela ordem das campanhas, claro que vai ter uma loteria aí no sorteio, mas no final a gente dá lá nossos palpites. Temporada regular chegou ao fim, Buras. Dá pra dizer, pelo menos é a minha opinião, eu não lembro de ver a NBA tão equilibrada como esse ano, certamente pós Big Three do Miami Heat, né? Pré ali, talvez, em algum ano você possa apontar, mas eu nunca vi em termos de equilíbrio mesmo, né? E os números comprovam, né? Primeira vez desde 2001 que a gente não tem um time passando de 60 vitórias na temporada regular, né? A melhor campanha foi do Milwaukee Bucks com 58, a segunda melhor do Boston Celtics com 57. E isso se reflete também, acho que, na quantidade de times que eu acredito que tem uma chance real de vencer a sua conferência e ir para as finais da NBA. Então, se eu tivesse que definir a temporada regular da NBA esse ano em uma palavra, eu diria equilíbrio. Sem dúvida, foi extremamente equilibrado. Acho que a gente não viu nenhum time nadando de braçada, né? Sobretudo no Oeste aí, que, beleza, a gente teve o Denver que foi em primeiro e tal, mas assim, não teve nenhum time que, você vê ali a metade do Oeste, tava tudo, uma semana atrás, tava tudo aberto ainda, né? Do quarto ali ao 11º lugar ainda tinha gente com chance de, sei lá, o time na 9ª colocação de pegar mando de quadra, enquanto o quarto podia ficar fora dos playoffs. Então, assim, tava uma bagunça gigantesca, né? E no Leste a gente também teve ali uma metade ali meio bagunçada, né? Com ali o Miami Heat brigando até o fim para tentar ir para os playoffs direto. O Brooklyn Nets conseguiu se manter direto nos playoffs mesmo depois de trocar, né? Os seus principais jogadores, né? Então, assim, foi uma temporada, assim, imprevisível, eu diria também, né? Muito imprevisível. A gente, obviamente, teve os melhores times, né? Teve os times que conseguiram ter as melhores campanhas, mas é difícil, às vezes, a gente colocar um grande favorito, né? Justamente por tudo que aconteceu aí. Por exemplo, o Denver Nuggets foi o primeiro colocado do Oeste, mas eu tenho certeza que muita gente ainda não tem essa confiança no Denver, né? Então, realmente foi uma temporada bem maluca. Em termos de favoritismo no Oeste, né? Não tem as odds atualizadas aqui no momento. A gente tá gravando muito em cima do final da temporada regular, né? Pra trazer esse podcast logo pra vocês segunda-feira, já poder ir pro trabalho, pra faculdade, pra academia, já escutando. Então ainda não tem as odds, a gente vai falar sobre odds no episódio do meio da semana, mas até o final da temporada regular, o favorito pra vencer a Conferência Oeste era o Phoenix Suns, né? Que é o 4º colocado da conferência, né? Então mostra como realmente é uma conferência muito aberta. E foi o que eu falei com o Ricardo no podcast do meio da semana, né? De quinta-feira.
dá pra fazer um caso realista pra 7 times vencerem a Conferência Oeste. Eu acho que Nuggets, Grizzlies, Kings, Suns, Clippers, Warriors, Lakers, nenhum desses times eu cairia da cadeira se eles vencerem a Conferência Oeste e fossem pra final da NBA, né? No Leste eu acho que é um pouco mais... Assim, eu consigo ver um mundo que o Philadelphia 76ers vence a Conferência Leste? Consigo. Ficaria mais surpreso. No Leste eu vejo uma diferença grande. Você tem Bucks e Celtics, eu acho que no mesmo nível, apesar do Celtics ter destruído o Milwaukee Bucks recentemente. Acho que os dois times estão no mesmo nível, tem um gap grande, e aí você tem 76ers e Cavaliers. Não, concordo com você. No Oeste aí, assim, a gente teve aí, por exemplo, o Dallas Mavericks, que era uma equipe que ficou ali grande parte da temporada, sei lá, nos 50 primeiros jogos eles estavam ali entre quarta e sexta colocação, e no fim ficaram fora dos playoffs. Aliás, do play-in, inclusive. Então, você vê aí como o Oeste ficou aberto ao longo da temporada toda, né? O time que foi pra final de conferência na última temporada acabou ficando nem no play-in. Eu quero falar... Pode continuar. Não, assim, eu concordo com a sua divisão que você fez, né? Talvez eu tiraria um ou outro time ali do Oeste que eu vejo um caso, né, pra ganhar. Acho que eu consigo imaginar umas 5 equipes do Oeste sendo campeã da conferência, né? E enquanto isso, ali no Leste, eu hoje até desceria o Celtics um nível, apesar da surra que eles deram no Bucks recentemente, ainda considero o Bucks um nível acima, e acho que hoje o Celtics, às vezes eu vejo ele mais perto do Sixers do que do Bucks, porque esse fim de temporada, para mim, do Celtics foi muito esquisito, sabe? Mas, realmente, assim, acho que a gente está vivendo aí um momento muito imprevisível, que a tendência é com as novas regras aí de folha salarial e tal, só aumentar com folha salarial, play-in. Acho que vai ser cada vez mais a regra isso, e não a exceção. Vai ficar mais difícil montar super times, né? A gente falou sobre regras que mudaram, né, de construção de elenco e mudanças grandes, né, na NBA para a próxima temporada, a partir da próxima temporada. Tá tudo explicadinho no último episódio sobre NBA que você encontra aqui no feed. Eu quero falar sobre Dallas Mavericks, mas antes acho que a gente tem que falar sobre a principal história recente, né? Acho que é a principal história que sai desse domingo do último dia de temporada regular da NBA, que foi, assim, um descontrole completo do Minnesota Timberwolves, né? A equipe se classificou para o play-in, vai enfrentar o Los Angeles Lakers, acabou derrotando, venceu o jogo ainda, né? O que é o mais bizarro, né? Eles tiveram 1 milhão de confusões durante o jogo e derrotaram o New Orleans Pelicans, vão enfrentar o Los Angeles Lakers no play-in. Quem vencer essa partida vai enfrentar o Memphis Grizzlies nos playoffs, né? Na primeira rodada dos playoffs, melhor de 7. Quem perder vai enfrentar o vencedor de Pelicans contra Thunder por uma chance de enfrentar o Denver Nuggets. Mas para quem não viu, o Rudy Gobert simplesmente deu um soco no Kyle Anderson. Um timeout da equipe, ele deu um soco no Kyle Anderson. Discutiram, precisaram ser afastados. O Rudy Gobert foi mandado de volta para casa, saiu da arena durante o jogo. Determinado momento, o Jaden McDaniels saiu puto em direção ao vestiário, deu um soco numa porta, numa parede. Uma estrutura. Uma estrutura ali de ferro. E quebrou a mão. Ele quebrou a mão. A gente não sabe ainda termos de quanto tempo que ele vai ficar fora. Não sei se você viu alguma timeline, né? No Twitter, até a última vez que eu chequei, não tinha. Mas ele simplesmente é um dos jogadores mais importantes dessa equipe. Um baita defensor, que fez uma temporada muito boa, né? Acho que é um excelente jogador. E o cara quebra a mão. Então, primeiro, o Rudy Gobert, que é mais importante, claro. O que você faz com o Rudy Gobert numa situação como essa, Buras? O play-in começa nessa terça-feira, os Wolves jogam na quarta-feira, se eu não me engano. Depois eu vou olhar aqui a tabela direitinho. E você tem um jogador que é uma das suas... Um jogador que você pagou um caminhão de escolhas de primeira rodada e pra mim, a pior troca do século XXI na NBA. Você coloca ele em quadra, você tem que suspender ele, e aí a punição vai ser pro time, né? Porque não vai ter o Rudy Gobert em quadra. Sim. O que você faz numa situação como essa, cara? Cara, você foi, acho que até bondoso em falando pior troca do século, porque, assim, eu acho que ela tem um caso, assim, gigantesco, deve ser pra ser a pior da história. Porque eu não consigo voltar, tipo, será que a troca do Will Chamberlain pro Warriors lá atrás foi...
Você pega e pensa, o Gobert é um cara que tá chegando já nos seus 30 anos, a gente sabe que pivô do estilo de jogo dele não fica em alto nível por tanto tempo. Ganha um contrato que ele vai ganhar nos próximos 4 anos, se não me engano, ou nos próximos 3, mais de 40 milhões por temporada. Custou 4 escolhas de primeira rodada, mais Walker Kessler, mais Malik Beasley, mais Vanderbilt, mais uns outros aleatórios. Hoje o Jazz não aceita o Rudy Gobert pelo Walker Kessler direto. Nem ferrando. Porque assim, o Walker Kessler ganha 2 milhões por ano, né? Então, assim, é um contrato muito mais vantajoso. Foi a grande contratação, a grande aposta deles para essa temporada. Eles estão com a folha salarial engessada por mais 3 anos por conta dessa aposta, sendo que eles vão ter que renovar logo com o Anthony Edwards. E o cara vai lá e faz isso, meu. E é muito estranho, porque ele soca o Kyle Anderson e ele foge depois. Tipo, você vê que ele soca e vai para trás, porque, não sei. E assim, se a equipe suspendeu ele do resto do jogo, é porque viu que quem tava ali com o erro era ele, na minha opinião. Então, assim, é bizarro, porque o Gobert, assim, o valor de troca dele é bizarro pelo que ele entrega. Ele não é o cara que vai, tipo, fazer uma equipe pra mim ganhar título, sabe? Ele pode ter um impacto defensivo absurdo, mas a gente já viu ele também sendo bem exposto nos playoffs. Então, assim, foi uma troca que ninguém entendeu na época, hoje ela fica pior ainda. Não sei nem como vai ser o clima pro Gobert jogar agora, daqui pra frente no Timberwolves. Assim, óbvio que se a equipe tiver que escolher entre ele e o Kyle Anderson, vai escolher ele. Mas, assim, como fica com os companheiros de equipe, sabe? Porque também o Kyle Anderson é um cara que vinha sendo muito importante do banco ali na equipe. Pelo menos para essa temporada parece que as coisas já estão ferradas. E o Jaden McDaniels vai lá e faz isso. Toca, quebra a mão, porque ele ficou estressado com a briga, não sei. O McDaniels é um defensor espetacular, ele marca o jogador de todas as posições. É um bom protetor de garrafão. Tem um bom aproveitamento no perímetro, assim, é um jogador completíssimo. É meio que a cola desse time, eu diria, assim, né? Porque é um ala que faz um pouco de tudo em quadra. E ele vai lá e faz isso, ele quebra a mão e agora, assim, ele pode até jogar. Mas a gente sabe que ele não vai estar 100%, né? Isso já ferra muito a equipe. Porque, assim, o play-in eles jogam, acho que terça e sexta, se caso eles percam o primeiro jogo. E eu acho impossível, assim, ele tá, sei lá, 50%. Então, assim, meu, é bizarro o que aconteceu com o Timberwolves hoje. Acho que o Timberwolves é uma das franquias, assim, mais bizarras da NBA, eu diria, por toda a série de decisões erradas que eles têm. E aí a gente tem ali o Anthony Edwards e o Karl Anthony Towns. O Towns teve uma lesão grave aí, jogou pouco nessa temporada, ainda não voltou no mesmo nível, né? E o Towns parece um cara... Eu adoro o Towns, mas ele parece muito apático dentro de quadra. E eu acho que isso também é um problema gigantesco, porque pra mim, assim, o único cara naquela equipe que tá ali jogando mesmo pra ganhar, pra mim é o Anthony Edwards, mas não basta só ele. A gente saiu da última temporada, né? Tinha certeza absoluta que o cara pra construir ao redor é o Anthony Edwards, né? E aí o time simplesmente paga o maior valor de troca. Assim, é essa troca ou a troca do Paul George ou a troca do Anthony Davis, né? Dependendo de como você avalia que os times mais pagaram, né? Só que as outras a gente tá falando de Anthony Davis e Paul George, né? Agora a gente tá falando de Rudy Gobert. E um cara que ocupa espaço no garrafão, que encaixa todo mundo. Eu acho que o diferencial dessa. Porque me perguntaram sobre, é a pior troca, é pior que o Rick Williams pro New Orleans Saints, por exemplo, e tal. Tem outras trocas que foram desastres, né? Mas essa, no momento, todo mundo sabia que não ia dar certo. E foi a cereja no bolo. Hoje foi a cereja no bolo, né? O Rudy Gobert, que é um cara que, por exemplo, o relacionamento dele com o Donovan Mitchell não era bom, né? Na reta final com o Utah Jazz, né? E ele não parece ter deixado muita saudade em Utah, né? Teve toda a história lá da brincadeira, entre aspas, com a Covid e tal, no começo da pandemia. Ele foi o agente zero, né? Da interrupção da temporada regular da NBA. Mas é um desastre pra equipe, porque você precisa ter ele em quadra, né? E o clima é horrível. E era um momento que o próprio Gobert, ele melhorou em quadra depois que o Mike Conley chegou, né? Foi uma coisa que eu errei. Eu não gostei da troca que mandando D'Angelo Russell receberam o Mike Conley. Mas o Mike Conley é um armador mais tradicional, mais veterano, que conseguia envolver muito melhor o Gobert no ataque. E agora você vai com um clima horrível. Você vai enfrentar o Lakers, que tem a melhor campanha na NBA desde a parada pro All-Star Weekend, né? O jogo é na terça-feira, dia 11 de abril, às 11 da noite, horário de Brasília. Quem perder esse jogo, eu acho que
Eu ficaria muito surpreso. É um jogo de basquete, assim, tem muita variância, mas eu ficaria muito surpreso se os Lakers perderem, e o Wolves teria que jogar de novo no dia 14, que é a sexta-feira, às 9h30 ou 10 horas, né, de lá, né? Então 10h30 ou 11 horas daqui do Brasil, né? Então é um desastre pro Minnesota Timberwolves. Mas enfim, vamos passar pro Dallas Mavericks. Que final melancólico de temporada, né? O time tirou titulares de quadra, né, no jogo contra o Chicago Bulls. E não sei se você viu isso, era tipo noite da Eslovênia, um negócio do tipo, né? Pra trazer o pessoal que tem ascendência da Eslovênia ou nasceu lá e tal. Obviamente a ligação sendo o Luka, né? Que ele nasceu na Eslovênia. O Luka jogou só o primeiro quarto e saiu. E a equipe foi derrotada pelo Chicago Bulls, garantindo a eliminação dos playoffs. E a equipe termina com a 10ª pior. Eu tinha visto aqui antes da gente entrar. Se eu não me engano, é 10ª. Deixa eu ver como é que o Pinkerton... É 10ª. E aí tem a questão, né? Se a escolha do Dallas Mavericks for no top 10, eles mantêm a escolha do draft. Se for 11ª ou mais baixa, vai pro New York Knicks, ainda como parte da troca do Porzingis, que aconteceu em 2019, que seria um desastre ainda maior. É uma decisão horrível e todo mundo sabe. A NBA já anunciou que tá investigando o Dallas Mavericks. Não sei muito o que tem que investigar, né? Eles claramente foram pro tanking nesse jogo, né? Perderam de propósito. Não sei, não acho que chegaria a uma perda de escolha de primeira rodada, mas uma multa pesada vai vir com certeza na direção do Dallas Mavericks, talvez uma escolha de segunda rodada a equipe perca, mas enfim, é um final melancólico, é a decisão correta, porque esse time não tem a menor condição de competir no Oeste, né? E você precisa dessa escolha, até porque tem grandes indicações de que o Kyrie Irving, que eles pagaram muito pra ter, ele tem grande chance de sair, né? E eu diria que é mais provável nesse momento que ele saia do que ele fique no Dallas Mavericks. É um fracasso gigantesco a temporada do Dallas Mavericks. Você tem uma temporada dessa do Luka. Tudo bem que ele não terminou a temporada tão bem quanto, sei lá, começou 80% da temporada dele. Mas é um desastre. A equipe pagou muito por um jogador que eles podem perder. Não tem muitos ativos para melhorar esse elenco a curto prazo. E já saiu notícia de que o Mavericks tem medo que em 2024 o Luka peça para ser trocado. Sim. Não tinha como ser pior esse final de temporada do Dallas Mavericks. Cara, são muitas coisas assim o Mavericks, porque 2 dos principais jogadores tem boa chance de sair, vão pro mercado de free agent, que é o Christian Wood, que foi um cara muito subutilizado pelo Jason Kidd, o péssimo Jason Kidd. Ele não volta. Quer dizer, Jason Kidd e o Christian Wood, acho que não voltam. Eu acho que o Kidd tem boa chance de voltar. O Wood, certeza que ele não vai ficar, absoluta. O Kyrie Irving tem boa chance de sair, porque, primeiro que a gente não sabe o que passa na cabeça do Kyrie Irving, né? Nem o Kyrie Irving sabe. Exatamente, mas assim, eu imagino que a chance é boa dele sair. E assim, se ele ficar, ele provavelmente vai ganhar um contrato, sei lá, gigantesco, que daqui 2 anos a gente vai falar, meu Deus. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, sinceramente. Exato. Pagar 50 milhões por ano pro Kyrie ou perder ele de graça. Exato. Então, assim, o Jason Kidd foi muito burro de dar uma entrevista falando abertamente. Assim, já era algo abertamente feito quando pouparam um monte de jogador. Mas, assim, quando ele vai lá e ele admite na TV, assim, vou deixar o Luka primeiro quarto e depois acabou a temporada pra ele. Sendo que a equipe tinha boas chances de ir pro play-in. Quando ele faz isso, ele basicamente admite que tá tancando, e eu acho que, assim, pode ser uma multa financeira e esportiva, perdendo escolhas, assim, boas de draft, eu imagino. Porque a NBA odeia essa questão de tancar abertamente, assim, né? É algo que a liga não gosta mesmo. Então, assim, eu acho que tem uma boa chance deles perderem algo pesado, assim. E tem a questão que, assim, o Mavs, eles não vão ter a escolha de draft deles se uma das 4 equipes abaixo deles, né, que tem basicamente as mesmas chances, acabar subindo pro top 4. Então, assim, seria uma tragédia sem fim, porque ali na escolha 10 eles são um draft muito forte, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles podem pegar um jogador que já ajude bem, mas você imagina, se eles não têm a escolha de draft,
Se Kyrie e Wood vão embora, e eles ainda têm 40 milhões, se eu não me engano, em salário somado só em Tim Hardaway Jr., Bertans e McGee. Cara, é assim, o pior dos mundos para esse Dallas Mavericks, que hoje eles podem ter o Luka, beleza, mas para mim parece uma das equipes mais sem futuro da liga, mesmo assim. Entre as equipes que tem uma estrela, acho que é com certeza que tá na pior situação, né? Outro dia, aleatoriamente, eu tava olhando a folha salarial do Dallas Mavericks e eu não lembro. Eu lembrava, né? Mas fazia tempo que eu não pensava nele. O JaVale McGee ter assinado aquele contrato de 3 anos é inexplicável. Ele nem na rotação, tá? Ele jogou só um jogo. Não faz sentido nenhum. E assim, eu não acho que é culpa do Kyrie Irving. O Kyrie Irving foi o mesmo jogador que ele tem sido nos últimos anos. Ofensivamente ainda é espetacular. Defensivamente, eu até acho que ele se esforça um pouco, mas ele não é um bom defensor. Só que a expectativa era, com o Kyrie Irving você vai ter dos melhores ataques da NBA e tu vai vencer todo o jogo, vai tentar vencer todo o jogo por 130 a 120, 140 a 130. Sim. Só que o ataque melhorou muito pouco com o Kyrie, até porque coincidiu um pouco com a queda do Luka. E o Luka tá passando por uns problemas fora de quadra também, né? Tem uma história lá com a mãe, né? A mãe tá processando ele, ou ele tá processando a mãe. Ele processa a mãe. Questão de contrato, a mãe dele era meio que representante dele. Uma história dessas complicadas, né? É a vida pessoal do cara, só pra situar mesmo o ouvinte. Então, ajuda a explicar. Só que a defesa despencou, né? Porque o Dorian Finney-Smith era o único cara que você confiava de verdade pra marcar ali no perímetro, né? Então a defesa despencou e o ataque não melhorou o suficiente com o Kyrie, né? E agora é tudo que você falou, né? O time não tá numa boa posição pra se reforçar, não tem... E é foda porque sempre se falou dos times que jogam em estados que não tem o imposto de renda estadual, falava, não, é uma grande vantagem e tal, que é Texas, Flórida e não sei se tem mais algum. Mas o Dallas Mavericks, ele nunca foi um destino para free agent. Eles não conseguem esses caras, né? Então, mesmo que eles tivessem um espaço na folha salarial, é difícil, né, acreditar que eles iam conseguir alguém, né? E acho que o principal ponto da escolha é usar a escolha numa troca, né? Mais até do que usar a escolha de fato num jogador, né? Porque eles precisam... estão meio que em modo desespero. E eles já cometeram um erro com o Kyrie. E eu lembro na época eu falei, eu não gostaria de ver o Mavericks fazendo uma troca média. Eu acho que eles tinham que preservar os ativos deles para fazer uma troca. Quando fizesse a troca, para ser o cara que você pudesse confiar que ia ser o Robin do Luka, né? E, pelo amor de Deus, achar em 2023 que o Kyrie vai ser esse cara... Kyrie no contrato expirante. Pior ainda, né? Não faz sentido nenhum. E agora a equipe não tem ativos pra fazer essa troca e vai perder o cara provavelmente de graça. Eu não sei o caminho. E o último ponto, Buras, é que a gente tem visto, nos últimos anos, foram marcados por movimento de estrelas da NBA, né? Algo que vem se discutindo, se é bom pro esporte, se não é, gera atenção, mas não se traduz em audiência e tal. E a exceção pareciam jogadores europeus. Chegou-se a especular um pouco o Giannis antes dele vencer o título, mas ele logo assinou a extensão e resolveu tudo. Jokic, você nunca ouviu falar do Jokic pensando em troca, né? Os jogadores europeus pareciam um pouco... jogadores estrangeiros, né? Não só europeus, o Embiid também. Nunca se falou que o Embiid ia forçar, nunca se especulou, o Embiid tá insatisfeito, vai querer ser trocado. Pode ser que aconteça no futuro, mas até agora não aconteceu. Então, a gente pensava que era uma coisa dos jogadores dos Estados Unidos, né? O Luka começa a ter alguma fumaça, porque saiu o Tim McMahon, que cobre o Mavericks da ESPN, que o Mavericks tem medo mesmo que o Luka peça pra ser trocado, né? Ele tem um contrato longo pela frente. Não ficaria surpreso, porque o Mavericks tem sido um desastre desde que ele chegou. O time, hoje, o elenco é pior do que quando o Luka chegou. Sem dúvida, sem dúvida. Na época, pelo menos, você tinha uma perspectiva maior, assim, eu diria, né? Porque você tinha os seus ativos, essas coisas, então você imaginava que, eventualmente, as coisas... Você poderia adquirir um outro jogador jovem bom, etc.
hoje a situação é péssima, não tem perspectiva de futuro, é um elenco muito envelhecido, né? Como a gente sabe, tem muitas peças mais velhas. De peças novas, você tem ali o Luka, o Josh Green e o Jaden Hardy, que eu acho que até são bons jogadores ali, o Josh Green e o Jaden Hardy. Mas, assim, não sei até que ponto eles são bons para fazer, sabe, a equipe ser um contender, por exemplo. E, assim, se o Luka pede uma troca, cara, eu não consigo imaginar qual é o pacote. Porque, para mim, seria o pacote mais caro da história da NBA. Kevin Durant já foi o jogador mais... Assim, o maior jogador a pedir uma troca, né? O Luka seria ainda maior, não porque ele é melhor do que o Kevin Durant, porque eu não acho. Mas porque ele é muito jovem e ele tem, assim, uma perspectiva de futuro absurda. Então, assim, se o Kevin Durant foi 4 escolhas de primeira rodada, o Luka ia ser umas 6. Mais os jogadores. Então, assim, se esse dia chegar, vai ser uma loucura. Quando você falou o negócio de pacote, eu lembrei daquele cara do Instagram, né? Do TikTok, né? Que, o correio chega e pede pra verificar o pacote. Chega, mano. Minha cabeça tá estragada por vídeo do Instagram e do TikTok. Assim, é foda, né? Porque, primeiro, a gente já... Acho que eu e você tivemos essa conversa, né? O Gobert não é parâmetro. Porque se o Gobert for parâmetro, nunca mais acontece uma troca na história da NBA. Mas, assim, eu acho que o Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks, ele diria não. Sim. E aí vai ser a primeira vez... Quer dizer, primeira vez não, mas a gente lembra com o Ben Simmons, por exemplo, né? Como durou até que a troca aconteceu. E nem se compara os jogadores, né? O Luka, exato, um dos 5 melhores jogadores da NBA e ainda super jovem, como você falou, né? Tem 24 anos, 23. Assim, ainda tem 4 anos de contrato, sabe? Se ele sair, vai ser na free agency. Isso pra mim é certo. Não consigo nem pensar o que pode alguém oferecer que você não consegue recuperar o valor de Luka Doncic, né? Ia ser um desastre mesmo pra franquia. O Mavericks está numa situação realmente bem complicada. Antes de passar pelo mock draft, vamos falar de play-in. A gente tem os play-ins definidos nas 2 conferências. Vamos começar pelo... Você escolhe. Vamos começar... Não. Leste? Leste. Você ia falar outra coisa? Não, eu ia falar, vamos começar pelo leste. Eu ia falar depois que eu pensei, vamos fazer a ordem cronológica, né? Mas Atlanta Hawks e Miami Heat. O Atlanta Hawks pouco vem se falando. Acho que dos times... Eu diria que dos times que chegaram nos playoffs é o que menos se falaram nas últimas semanas. É um time que, vamos ser sinceros, a troca do DeJounte Murray não teve o efeito esperado. Ou não fez o efeito que se esperava no Trae Young. Vai enfrentar um time do Miami Heat muito experiente, que tem todos os truques ali possíveis de um time veterano. Tem o Jimmy Butler jogando muito bem, mas é um time muito ruim. Não é nem perto do time do Miami Heat dos últimos anos. Só que é um time muito veterano. Pra mim seria muito difícil pra mim apostar no Atlanta Hawks. Mas se você olha os elencos, acho que a vantagem de talento é bem clara do Atlanta Hawks. Assim, a questão de elenco, o Hawks é melhor. Acho que é meio sem dúvida, assim, né? Tem muitas peças para todas as posições. Todas as posições ali tem no mínimo 2 jogadores que dá para você confiar, né? Mas eu acho que em play-in, assim, que é teoricamente uma pós-temporada, e num jogo desse, que é vencer ou vai para casa, eu só aposto no Miami Heat por conta do fator Jimmy Butler, sabe? Eu acho que o Butler vai botar esse jogo nas costas e vai carregar a equipe para vitória. Mas, assim, é um duelo mais parelho, acho que, do que se imagina. Porque eu acho o elenco do Heat muito fraco. Tem, assim, Kyle Lowry virou banco de reservas, ganhando 28 milhões por temporada. Duncan Robinson mal entra em quadra. A equipe contratou Kevin Love para ser o ala pivô e o Love tá jogando mal pra caramba. Então, assim, tudo basicamente deu errado pro Heat nessa temporada. Mas eu acredito que ali a dupla Jimmy Butler, Bam Adebayo vai acabar fazendo diferença no fim. E eles vão acabar avançando. Mas, assim, o Hawks, sem dúvida nenhuma, tem muito mais peças, né? Você tem ali uma dupla de armadores que, querendo ou não, é muito talentosa. Você tem alas muito bons no DeAndre Hunter e no John Collins. Você ainda tem o Sadiq Bey, que tá jogando razoavelmente bem, vindo do banco. O próprio AJ Griffin, que é um jovem bom. Bogdanovic.
Tem o Bogdanovic, que é excelente ali saindo do banco, tem bons protetores de aro. Então, assim, é uma equipe muito boa, muito extenso o elenco, né? Mas ainda é muito inexperiente, assim. Beleza, eles chegaram uns anos atrás ali na final do leste, mas acho que foi uma das coisas, assim, mais aleatórias dos anos recentes. Então, pra mim, vai dar hit. Prejudicou mais do que ajudou a chegar naquela final de conferência. Sim. Meio que o Trae Young falou assim, viu, a gente chegou na final de conferência comigo jogando assim, né? Por que eu tenho que mudar, né? E aí a gente vê que foi uma baita aberração, né? E, sim, se o Atlanta Hawks vencer esse jogo, eu tô com você. Eu aposto em Miami Heat, o Jimmy Butler é o melhor jogador e é um time experiente, cascudo. Eles vão fazer o jogo feio e vai vencer, sei lá, 90, 90, 86, um negócio desse tipo. E vai fazer um jogo feio e vai vencer. Se o Atlanta Hawks vencer, eu acho que vai ser muito pela vantagem que eles têm no backcourt. Porque o backcourt do Miami Heat é bem complicado. Como você falou, né? O Kyle Lowry tá jogando pouco agora, tá vindo do banco, né? E um dos piores contratos da NBA, né? Atualmente só pede pro do Gobert. Tá na discussão ali, com certeza. Mas os Hawks têm uma vantagem boa, né? Tem o DeJounte Murray, tem o Trae Young, tem todo mundo que você falou vindo do banco. Então, teria que ser um jogo que a dupla, né? DeJounte combine aí pra 55 pontos e, sei lá, 12 cestas de 3 entre eles, né? Eu acho que é o caminho pro Atlanta Hawks, né? Mas a experiência do Miami Heat eu acho que é muito pro Atlanta lidar. Eu joguei em Miami também. Então eu vou de Miami Heat, assim como você. Também a minha aposta é no Heat. Vamos seguir agora, vamos falar de Lakers e Minnesota Timberwolves, né? A gente já meio que deu spoiler, né, das nossas previsões para essa partida. O jogo começa às 11 horas, né, horário de Brasília. O Lakers, um dos times que vem jogando melhor basquete da NBA, né, no último mês. Uma das melhores campanhas. Eu vi, se eu não me engano, é a melhor campanha desde a parada pro All-Star Weekend. LeBron tá jogando bem. O LeBron, ele voltou meio devagar da lesão, mas ele começou a jogar melhor. Teve aquele primeiro tempo horroroso contra o Clippers, foi muito bem no segundo. Anthony Davis jogando bem. Austin Reeves jogando bem, que eu falei sobre no último podcast, né? Que ele, pra mim, é um jogador de verdade, né? Não é mais meme, hype, é um cara de verdade. É um time que tem alguma profundidade, é um time que tá defendendo muito bem. E o Minnesota Timberwolves, o que esperar quando um time vem com um pivô, o jogador com o maior salário da equipe, deu um soco no companheiro, o cara que era o small forward titular quebrou a mão porque deu um soco no portão. É um confronto muito ruim pro Timberwolves. Até acredito, até vou olhar aqui no Bulldog pra ver se já tem odds pelo menos desse jogo. Tem odds desse jogo aqui. Lakers são favoritos por 5,5. Vitória deles tá pagando 1,45, do Wolves 2,80. Nossa, acho que... Eu iria fácil nesse Lakers menos 5,5. Iria fácil nesse Lakers 1,45. Se você quiser fazer isso, o link tá na descrição pra você criar sua conta com o meu link. Me ajuda bastante lá no Bodog. Mas pra mim o Lakers é muito favorito nesse jogo. Volta àquela questão. É um jogo só. O LeBron faz a segunda falta com 3 minutos do primeiro quarto, muda o jogo. O Anthony Davis faz a terceira falta do primeiro quarto, muda o jogo. Alguém vira o pé, muda o jogo. Mas se não acontecer nada de outro mundo, o Lakers tá num momento muito melhor. Não, sim, se em condições normais, pra mim o Lakers ganha tranquilamente ali no fim do terceiro quarto, o jogo já tá tranquilo, a equipe vai com freio de mão puxado pro último quarto, porque o Anthony Davis é melhor do que o Rudy Gobert. Acho que defensivamente eles estão no mesmo nível. Hoje, ofensivamente, o Anthony Davis é muito melhor. Você tem ali o Vanderbilt, que também é um defensor fenomenal ali para garrafão, que marca jogadores de várias posições. LeBron em grande fase, a equipe tem ali, pode usar 9 jogadores na sua rotação. Então, assim, é um time muito interessante. O Lakers está mesmo em uma grande fase, ofensivamente melhorou bastante. E, o Wolves vai estar com todos esses problemas que a gente já falou, sabe? Gobert, que a gente não sabe como ele vai chegar. Kyle Anderson, que levou um soco na cara. Jared Vanderbilt com a mão quebrada. Towns meio que voltando de lesão ainda. Então, assim, eu acho... Isso, McDaniels com a mão quebrada. Então, assim, eu não vejo chance do Wolves passar desse jogo. Pra mim vai ser uma vitória tranquila do Lakers, até pela fase mesmo.
Então nossos palpites é que o Miami Heat avança, enfrenta o Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs, né? Que eu acho que o pior que seja o momento do Miami Heat é uma série chata, né? Porque é o Spoelstra, né? O Spoelstra é um grande treinador, ele pode te dar um nó tático ali. Não acho que o Celtics vai varrer o Miami Heat, mas também não acho também que a diferença de talento é muito grande entre as duas equipes, na minha opinião, pra ser uma série competitiva. E o Lakers enfrentaria o Memphis Grizzlies, né? Que, porra, você faz uma grande temporada, termina com a segunda seed, e a sua recompensa é enfrentar o Lakers com o LeBron e Anthony Davis jogando bem. Baita de um presente de grego, né? Você avançar pra isso, né? E a gente coloca o Atlanta Hawks enfrentando o vencedor de Toronto Raptors e Chicago Bulls. Chicago Bulls que melhorou no último mês, assim como o Toronto Raptors, né? Toronto Raptors que na janela de troca em fevereiro, a minha expectativa e da maioria das pessoas era que ia pro tank, ia vender peças, né? Ia trocar o Siakam, o Van Vliet, o Giannunobi. A equipe não só trocou esses jogadores, mas se reforçou e tá jogando basquete melhor do que jogava no começo da temporada. Acho que é um jogo dos 4 jogos, pra mim é o mais equilibrado. Eu também acho um jogo bem equilibrado, apesar de eu colocar o Bulls um pouco como favorito, porque eu acho que a dupla ali do Bulls, LaVine e DeRozan, a capacidade de pontuação deles é algo que eu não vejo no Toronto Raptors, sabe? A gente tem ali um Siakam que pontua bem, você tem ali o próprio Van Vliet, que é um pontuador bem consistente, mas que pontua. Mas assim, LaVine e DeRozan são 2 caras ali que conseguem pontuar bem, conseguem somar para 60 pontos, eventualmente com uma boa eficiência, sabe? Se os dois estão quentes no jogo, é muito difícil você parar eles. Então, acho que é um encaixe, assim, é um jogo assim, de uma grande defesa, né, que é a do Toronto Raptors, de uma equipe que tem boas peças, contra uma equipe que tem boas peças de ataque, e que também vem evoluindo a defesa, porque o Patrick Beverley, ele chegou, ele mudou, assim, a equipe, sabe? A presença dele simplesmente mudou, assim. Pô, você vê os números do Beverley e fala, nossa, não é nada demais. Mas, pô, a influência que ele fez nesses jogadores foi incrível. Então, assim, eu acho que vai ser um duelo muito complicado. Toronto talvez tenha uma pequena vantagem ali por jogar em casa, né? Mas eu ainda acredito que o Chicago vai conseguir passar. Eu tô alinhado com você pelos motivos que você falou, né? Porque quando o jogo aperta, você tem um DeRozan, você tem um Zach LaVine, que você confia que eles vão conseguir uma cesta, né, nos momentos mais difíceis. É diferente. O Toronto Raptors, Siakam, grande jogador, adora o Siakam, ele não é esse pontuador, né? Não é... Claro, ele tem capacidade, tem média de 25 pontos por jogo, mas ele não é no nível do Zach LaVine e do DeRozan como pontuador. É um time acertado, é um time que tá num momento estranho também, que por algum motivo o Toronto Raptors acha que é a hora de demitir o Nick Nurse, que, assim, olha pro resto da liga e vê se você vai encontrar um técnico melhor que o Nick Nurse. Eu até entendo que pode ter uma sensação ali, final de trabalho e tal, fim de festa, mas, assim, eu acho que o maior exemplo de que seria um erro do Raptors é que no minuto que o Nick Nurse for demitido, o telefone do agente dele não vai parar. Eu tava conversando com um amigo meu, torcedor dos Pistons, que o Pistons não demitiu, né? Dwayne Casey anunciou a saída do cargo, né, de head coach dos Pistons, e ele era head coach do Raptors antes do Nick Nurse, né? E eu falei assim, pô, vamos trazer outro técnico do Raptors, não tem mistério, né? Mas meu palpite também é Chicago Bulls. Raptors bem favorito, né? Eu sei que o jogo é em Toronto. Raptors favoritos por 4,5 pontos no Bodog. Vitória deles pagando 51, do Chicago Bulls 2,65. Eu gosto dessas odds dos Bulls aí, eu acho uma boa aposta. Deixa eu combinar aqui, vamos ver quanto é que fica. Combinar Lakers e Chicago Bulls. Uma múltipla 3,70. Pô, uma boa combinada. Crie sua conta no Bodog com o meu link, por favor. Vamos seguir agora pro quarto jogo. Acho que é o jogo mais... com menos interesse, diria, né? Porque o Bulls ainda é um time que tem muita torcida e tal. New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder não são das maiores torcidas, né? No Brasil o Thunder tem até bastante torcedor, né? Mas acho que em geral no mundo não tem tanto. New Orleans Pelicans recebe o Thunder. Pelicans conseguiu superar aquele momento de muita turbulência.
Já saiu a notícia que o Zion não joga no play-in, né? Que a nota do Pelicans... Não fala nada. Não falou basicamente nada, né? Falou que ele foi avaliado e vai continuar sendo avaliado e vai continuar se recuperando, ou seja, não disse nada. O Thunder deu uma oscilada boa, né? Você torce pro Thunder, né, Buras? Não saberia melhor do que eu. Não acho que o time chega no final da temporada jogando o melhor basquete que eles já jogaram. Não chega mesmo. O Thunder ali teve um bom momento depois do All-Star Game. Sim, fez grandes jogos, mesmo perdendo, perdia por 2, 3 pontos. E aí, na sequência, teoricamente mais fácil que enfrentar Pacers, Pistons, Hornets, a equipe perdeu vários jogos assim toscos. E até por isso que tá na situação que tá, assim. Se tivesse ganho os jogos que era esperado ganhar, teria terminado ali talvez em 8º, mas terminou em 10º, vai jogar fora de casa aí contra o Pelicans. Eu acho que esse é um jogo bem aberto também. Acho que são duas equipes muito jovens e muito interessantes. 8 dos jogadores titulares das duas equipes, né, têm 25 ou menos anos de idade. Só o CJ McCollum e o Jonas Valanciunas são mais velhos. Então, assim, é um duelo assim, que vai ter muita gente jovem. O Pelicans tem uma defesa muito interessante, que eu acho que pode ser capaz de parar o Shea, mas o Thunder também tem jogadores capazes ali de parar o Brandon Ingram, né? Então, assim, o Dort pode parar o Ingram, enquanto o Herb Jones pode parar o Shai. Então, assim, vai ser um duelo muito interessante. Eu acredito que o Pelicans se classifica porque é um elenco que, assim, apesar de ser muito jovem ali, o time titular tem algumas peças um pouco mais experientes, como o CJ McCollum, o próprio Valanciunas que eu falei, tem o Larry Nance Jr., Josh Richardson. Esses caras ali, às vezes, podem fazer uma diferença num jogo como esse, enquanto o Thunder, o mais experiente ali é o Dario Saric. Então, eu acredito que o Pelicans leva uma vantagem até para jogar em casa, mas eu acho que é um jogo super aberto também. Eu não confio muito nesse time do Pelicans sem o Zion, porque eu acho que é um time um pouco travado ofensivamente. O Brandon Ingram tá jogando muito bem, né? E não que o Zion abre a quadra, né? Mas ele passa por cima de tudo pela frente dele, né? Então não importa se não tem espaçamento, né? Ele sai atropelando todo mundo. Mas essa questão da experiência realmente é um fator muito grande, né? O time do Thunder é muito jovem. Até gosto mais do elenco do Thunder, sim, pro futuro. Qual time você prefere seguir em frente? Eu prefiro o do Thunder, né? Tem o Shai Gilgeous-Alexander e tal. Eu gosto muito do Josh Giddey. Mas pra um jogo como esse, eu joguei em Nova Orleans ou Oklahoma? Eu não lembro. Nova Orleans. Nova Orleans. Eu vou de Pelicans aqui. Gosto muito do Trey Murphy. Trey Murphy, a temporada que ele teve, realmente ele tem começado a mostrar um pouco mais, né? Não só aquele cara ali que arremessa e defende, um pouco mais com a bola nas mãos. Mas é isso, assim, claro. O melhor jogador da partida, na minha opinião, é o Shai. E aí, sim, quando você tem o melhor jogador em quadra, você sempre tem uma chance de vencer um jogo. Mas eu acho que o time do Pelicans é mais testado, tem CJ McCollum, Brandon Ingram, Valanciunas, como você falou, eu acho que vence esse jogo, mas é uma experiência boa pro Thunder, né? Que é um time que... Sem dúvida. Primeiro gosto de competição com essa formação atual, né? Não, e a expectativa era que o time, com o Chet, fosse ganhar, sei lá, 25 jogos. Sem ele, a expectativa era muito menos. E foi lá e ganhou 40, sabe? Então, assim, já é positivo demais essa temporada. Verdade. Num hipotético, a gente apostou... A gente acabou concordando nos 4 jogos, né? Sim. Então a gente projeta, então, um Chicago Bulls contra Atlanta Hawks. Eu ainda iria de Chicago Bulls. E volta para aquela coisa do LaVine e do DeRozan. Eu não confio nesse time do Hawks. E é estranho, porque o Hawks é meio time brasileiro, né? Porque o Quinn Snyder assumiu no meio da temporada, né? É um negócio que a gente vê no futebol brasileiro. Espero que com o Vitor Pereira, né? Nesse momento a gente tá gravando até agora. Nada de notícia. Mas eu apostaria no Chicago Bulls contra o Atlanta Hawks. Eu, nesse duelo, eu vou de Atlanta Hawks, viu? Acho que eles têm os pontuadores também ali no Trae Young, que a gente sabe que pode ser um pontuador meio consistente, mas é um bom pontuador. Tem até o próprio ali DeJounte Murray, que evoluiu como pontuador nessa temporada, eu diria. Acho que é um jogo... Assim, eu acho que nesse jogo, talvez, a rotação do Hawks vai fazer mais diferença. Porque Chicago tem um banco muito fraquinho. Assim, a gente sabe que não tem nenhum jogador capaz de entrar e mudar assim, o jogo de uma maneira ofensivamente, sabe? Um cara para sair e começar a pontuar aos montes, assim, vindo do banco. Em Atlanta, eu vejo isso, por exemplo, no Bogdanovic, que é um cara que pode entrar e fazer 20 pontos numa partida tranquilamente.
Então, acho que isso dá uma leve vantagem, né? Mas também acho que ia ser outro jogo, assim, super mega disputado, assim. Eu acho que esse play-in tá muito equilibrado. Então, que a gente discorda. E também, assim, competição para ser varrido pelo Bucks, né? Qualquer um desses times. Sim. Eu ficaria muito surpreso que eles conseguissem vencer um jogo contra o Milwaukee Bucks. E no outro jogo, o Timberwolves contra o New Orleans Pelicans e... Não, é isso. E aí é difícil prever o que vai ser do Gobert e do J.D. McDaniels, né? E eu até acho que o time do Timberwolves é melhor. O Anthony Edwards fez uma temporada fantástica. Acho que ele tem um argumento bem forte para ser All-NBA. Mas o Pelicans é um time, sei lá, que é mais coeso nesse momento. Eu vou de Pelicans também. Acho mais coeso. Acho que tem as peças necessárias para dificultar bastante ali a vida do Minnesota Timberwolves, né? Porque, assim, se o Gobert eventualmente anula o Jonas Valanciunas, não vai fazer muita diferença, sabe? Assim, o maior trunfo do Gobert talvez seja a defesa dele ali no garrafão, e acho que isso não vai ser um grande trunfo nessa série. Então, eu acredito que o Pelicans vai conseguir a classificação. Eu vou de Timberwolves. Eu vou dar um voto de confiança no Anthony Edwards e... sei lá, de repente, na força do ódio, esse time encaixa, né? Todo mundo se odiando. Às vezes ajuda, né? Contra tudo e contra todos, né? Ninguém fora desse vestiário. Gobert vai falar assim, ninguém fora desse vestiário acredita na gente. Que a gente passa. Não sabe o que a gente passou, né? Culpa tua, né, Gobert? Mas tudo bem. Então é isso, preview do play-in completo aí. Quando acabar o play-in, vai ter a programação, eu vou te dizer agora, ouvinte, a gente tem um preview das séries já definidas, faltando só as C18 serem definidas, e aí esse episódio vai ao ar no dia 13 de abril, né? E aí, porque, se for ser bem sincero, lançar um podcast na madrugada de sexta para sábado, ninguém vai ouvir, vamos ser bem sinceros. Então vamos postar um preview dos playoffs com as 3 séries de cada das conferências que vierem definidas. E aí, de repente, no TikTok, no Instagram, lança um vídeo aí sobre as outras séries que forem definidas. Mas hora de mock draft, Buras. Mini mock draft. Top 10, né? Os 10 times que estão eliminados. A gente vai seguir a ordem das campanhas, né? Mas fazendo a ressalva que vai ter a loteria, vai ter um sorteio. Os times com as piores campanhas têm odds melhores de ter a primeira escolha geral. O top 3, cada time tem 14% de ter a primeira escolha geral. O quarto, que é o Hornets, 12,5%, cai para 10,5%, 9%, 6,8%, 6,10%, enfim. Você pode olhar essas odds aí na internet, se acha fácil. Então vai ter um sorteio. Espero que o Pistons ganhe pela segunda vez em 3 anos a loteria, né? E consiga o Wembanyama. Quer dizer, já dei spoiler, desculpa, Vitor. Como eu sempre faço mock draft, eu dou aqui a primeira escolha pro convidado. E assim, a gente vai fazer outro mock draft mais perto, né? Quando acabar a temporada, antes da semana do draft e tal. Lá a gente avança essa escolha, né? Porque já tá definido, é o Victor Wembanyama. Mas como é o primeiro mock draft aqui no podcast, acho que vale a pena falar, Buras, sobre ele, né? Detroit Pistons vai escolher o Victor Wembanyama, se for a sua ação. Então vamos falar um pouquinho do Wembanyama, né? Porque tem muita gente que, assim, fã de NBA já sabe que é um Victor Wembanyama, mas de repente tem aquele fã casual que tá chegando agora pra se informar sobre a NBA, sobre o draft, vai acompanhar os playoffs. Como é que você resumiria o Wembanyama? É esse hype mesmo? É o melhor prospecto desde o LeBron em 2003 no draft? Ou estão exagerando? É só o cara muito alto? Conta a história pro nosso ouvinte. Cara, o Wembanyama é um prospecto único mesmo. Você nunca viu o que ele é antes. Ele é um cara que tem altura de pivô, fluidez de um ala. Então, assim, se eu sou Detroit Pistons aqui com a primeira escolha, obviamente escolheria ele. Porque, assim, apesar do Pistons ter alguns nomes já pro garrafão, como Jalen Duren, essas coisas, eu imagino que na NBA o Wembanyama não vai jogar como um pivô. Acho que ele vai ser ali um ala pivô ou um ala. Principalmente de início, né? Exato. Porque ele é um jogador alto, bem alto, mas que ainda não tem aquela força física. É um jogador que ele é muito inteligente, capaz de arremessar a bola dos jeitos mais
incríveis que uma pessoa possa imaginar. Consegue matar step back tree, consegue dar enterrada, enfim, é um pontuador completo, né? Ainda talvez não tenha consistência, mas já tem, como eles falam, a bag, né? Então, assim, ele já tem a versatilidade para isso. É um excelente reboteiro, é um excelente shot blocker, tem bons handles, tem tido uma evolução nisso, né? Então, assim, é um prospecto único mesmo. Não sei avaliar se talvez seja o melhor depois do LeBron, porque a gente teve jogadores fenomenais nesse período. Mas, assim, o hype tá certo. O time que tiver ele, assim, é basicamente a certeza que vai estar competindo em títulos. Talvez não desde o primeiro ano, mas a partir do segundo. O único obstáculo dele é a saúde. E não que ele tenha problemas sérios, né? Mas o histórico de jogadores tão altos como ele não é bom. E ele seria o terceiro jogador mais alto na NBA atualmente, né? Atrás do Boban e do Porzingis só. Então esse é o obstáculo dele. Até acho que ele tem que ganhar força, claro. Mas eu não acho que ele tem que ganhar muita, né? Porque botar mais peso nos pés... O pivô tem muito problema de pé, né? Principalmente pivô tão alto. Não acho que seria do melhor. E eu concordo plenamente com você. Ele é espetacular naquela defesa de ajuda, né? De vir do nada e dar um pouco e tal. Então, principalmente no começo, ele vai ser um ala pivô mesmo, né? E a minha comparação dele, eu não acho nem que, assim, tem um... Primeiro que ele é único, né? Não tem uma... Pra resumir. Mas eu acho que ele é muito mais um Kevin Durant ainda mais alto do que um cara de garrafão, né? Porque... Sem dúvida. O controle de bola para um cara do tamanho dele não existe. Não existe. O arremesso dele, os números não são tão bons assim. Tá acima de 30%, mas não são tão bons assim. Mas o toque dele é muito bom, né? Então, ele vai ser um bom arremessador eventualmente. Ele é um bom passador também, um bom criador também. E defensivamente ele vai ter problema contra pivô. Tipo, se botar ele pro Embiid, o Embiid vai passar por cima dele. Mas ele também não é o Chet Holmgren, né? Ele é um pouco mais forte. Que o Chet tem até uma foto famosa dele com o Chet Holmgren. Os dois da mesma idade, França e Estados Unidos, seleção de base. O Wembanyama é bem maior que o Chet, né? E é um prospecto único. Pra mim, ele é o melhor desde o LeBron. Eu colocaria... Se você inclui o LeBron, ele é o segundo melhor. Porque o LeBron nunca vai ter nada parecido com o que foi o LeBron, né? E eu diria que o Wembanyama tá na frente do Anthony Davis, que eu acho que é o segundo colocado nesse ranking, né? Porque a gente tem que lembrar, por exemplo, que Kevin Durant não foi a primeira escolha e também não era uma discussão, não era esse hype. Acho que a gente não tinha essa certeza que o Kevin Durant ia ser o Kevin Durant que é agora, né? Acho que a discussão é mais com caras tipo o próprio Zion, que ainda tinha algumas questões de saúde maior, com o Kyrie Irving também tinha questões de saúde, Blake Griffin e tal, que eram... Karl Anthony Towns também foi um cara bem... Chegou na NBA com bastante hype, mas pra mim o Wembanyama é o segundo e é fantástico. Segunda escolha. O San Antonio Spurs teve a segunda pior campanha. Sem citar nomes, antes de eu fazer a minha escolha aqui, eu só vou te perguntar o seguinte, Vitor. É discutível ou pra você não é discutível quem tem que ser o segundo colocado? Pra mim não é discutível. Pra mim é discutível. Mas eu ainda vou discutir Henderson. Armador, né? Jogou em Knight, né? A time da D-League, né? Que esses prospectos aí que decidem não jogar o basquete universitário ou fora dos Estados Unidos, né? Jogam por lá. Scoot Henderson vi uma foto recente dele, ele parece um running back da NFL, né? Muito forte para a idade dele. A comparação que eu faço dele, ele é um Westbrook que toma decisões melhores. Acho que é uma boa comparação. Ele tá lá no 0,0001% dos melhores atletas da NBA. Fantástico. Um cara que tem a mentalidade que você quer de um armador. O arremesso é uma questão. E vai precisar... Ele tem um bom arremesso longo de 2, né? Que eu acho que me faz acreditar que ele eventualmente vai ser um bom arremessador de 3 também. E eu acho que ele toma boas decisões, se esforça na defesa. Tudo que você pode querer. Claro que se você pudesse fazer um armador, você ia querer ele chegasse já com um arremesso melhor. Mas um baita prospecto, seria a primeira escolha geral em vários drafts. Draft do ano passado,
seria a primeira escolha. Acho que ele é um prospecto melhor que o Paulo Banchero nesse momento. Claro que o Paulo Banchero, a gente já viu ele na NBA como ele dá certo. Ele seria a primeira escolha no ano do Anthony Edwards também. E o Anthony Edwards virou um grande jogador, mas não era consenso na época. Sim. A minha questão de ser discutível é porque o Brandon Miller, de Alabama, que na minha opinião é o terceiro melhor prospecto, por ser um ala alto, que cria, defende, arremessa, é um jogador muito mais difícil de você encontrar na NBA. Você consegue encontrar um cara que faz, sei lá, 80% que o Scoot Henderson faz, mais fácil do que um cara que faz 80% que o Brandon Miller faz. Por isso eu acho que é uma discussão. Eu acho que o Brandon Miller poderia ter se ajudado mais fazendo um March Madness melhor, né, o torneio da NCAA, que é o basquete universitário dos Estados Unidos. Ele não foi bem, jogou machucado. Tem a questão fora de quadra que ele entregou a arma para um companheiro de equipe que matou a ex-namorada. Ele não tá respondendo legalmente. A versão dele é que o cara queria a arma, que era do cara, parece, que eu acho que já é uma baita indicação negativa o que o Brandon Miller tava fazendo com a arma de outra pessoa. Sim. Mas enfim, ele deu a arma, não foi assim, vou dar a arma pra ele matar a ex-namorada, só devolveu a arma, né? Então, nesse momento ele não respondeu e não parece que vai responder por assassinato ou por ser cúmplice. Eu acho que é uma questão importante também. Mas por isso que eu coloco... Pra mim, eu acho que é uma discussão. Nesse momento, eu ainda iria discutir Henderson. Mas eu acho que é um debate real, na minha opinião. O protótipo do que é o Miller é uma ideia, assim, obviamente muito melhor. Porque a gente sempre pensa nesses armadores que eles chegam sem o arremesso de 3. São caras que muitas vezes têm carreiras menores. Russell Westbrook, Derrick Rose... John Wall, são caras que a longevidade deles acaba sendo um pouco menor ali. Enquanto o Brandon Miller pode ser comparado com um cara tipo um Paul George, por exemplo. Mas eu ainda vou discutir, acho que nesse caso o talento que ele chega na liga é expressivamente maior. Ele pode ter tido seus problemas no Ignite, mas muitos jogadores que hoje estão na NBA tiveram problemas no Ignite, tipo, de não conseguir grandes números. Mas, por exemplo, o Jaden Harden, ele... Antes do draft de 2022, ele era cotado para ser uma escolha top 5, ele não foi bem no Ignite, caiu para a segunda rodada e, teve uma temporada de novato bem sólida, se você for ver, teve 10 pontos de média, algo assim. Então, assim, eu acho que a experiência dele no Ignite vai fazer uma grande diferença ali quando ele chegar na NBA. Acho que ele já vai chegar mais polido para o basquete profissional. Isso dá uma vantagem, assim, nele sobre os outros novatos. Então, eu gosto muito, eu acredito muito no potencial dele para ser ali um chutador de tipo 35%, 36%. Acho que isso já seria excelente. Se ele conseguir lance livre na casa dos 80%, é excelente também. Ele é um ótimo playmaker, é um defensor positivo. Então, assim, eu só vejo benefícios nele. No mundo ideal, a gente também gostaria que ele fosse um pouco mais alto, né? O Scoot Henderson, né? Sim. Ele tem 6'2", que eu acho que é 1,88m. É 6'3", acho que 6'3", se eu não me engano. 6'2", 6'3". Eu tô vendo um guia aqui que tá 6'2", né? Mas ele tem uma envergadura muito grande, né? Que é 6'9", né? Que eu acho que é mais de 2 metros. Com certeza mais de 2 metros, né? Então, não acho que vai ser um problema o tamanho dele. E ele é muito forte também. Mas é isso, é o arremesso, né? O foda é que já viu muito jogador. Tem jogador que consegue, tem jogador que não consegue, né? E aí a gente vai ver em quadra na NBA. Houston Rockets, terceira escolha, Vitor. Você vai colocar o Brandon Miller? Brandon Miller é um encaixe perfeito. Brandon Miller e Jabari Smith, uma baita dupla de alas. Ele já tem um shooting guard titular, já tem um power forward titular, já tem um pivô titular, que a gente imagina que vai ser o Sengun mesmo. Precisa ali de um ala, que ele já até tem um bom ala, que é o Tyrese Eason. Mas o Brandon Miller é um jogador muito mais polido ofensivamente. Tem um teto muito maior, na minha opinião. Tem o Harden de armador? Nossa, cara, aí acabou. Aí, só precisa de um técnico, né? Que eles vão ter, pelo visto. Então, assim, eu acho que o Brandon Miller é a terceira escolha pra mim. Pra mim, esse top 3 tá bem definido. A partir daqui que vira uma briga mesmo. A partir daqui o draft cai, né? É o primeiro... Ainda tem ótimas opções, mas acho que potencial pra, tipo, All-NBA, claro que sempre sai, né? Mas os mais óbvios são aqui, tem uma pequena queda.
é o Charlotte Hornets, tem a 4ª pior campanha. Eles com certeza vão torcer muito pra entrar nesse top 3, né? Todo mundo tá rezando aí pelo top 1, né? Pelo menos, né? Charlotte Hornets aqui é um time que... O Hornets precisa de tudo. Exatamente o que eu ia falar. Acho que todo time do topo do draft, com exceção de um Golden State Warriors, quando teve aquela troca a troca que eles tinham, a escolha do Timberwolves, né? Aí você pode dar o luxo de pensar um pouco mais em encaixe aqui, mas o Hornets não tem esse luxo, né? Você olha pro elenco deles, eles precisam de tudo. Aqui é uma boa posição para um dos gêmeos, o Amen Thompson e o Ausar Thompson, né? Que, obviamente, são jogadores parecidos, né? E nível de atleticismo bem grande. Eu não sei se eu vou um pouco contra o senso comum aqui, Buras, mas eu gosto mais do Ausar Thompson, que é o que já é um excelente defensor, que tem um arremesso já um pouco melhor, ainda não é espetacular, mas nesse momento é bem melhor do que o irmão. O irmão é um pouco mais playmaker, ele até houve um guia que compara ele a um Jamoran mais alto, né, e tal, mas o arremesso dele é um problema bem maior do que o do irmão. E o Ausar Thompson é um cara que tem algumas coisas do irmão também, não no mesmo nível, mas defensivamente é muito melhor, e o arremesso já está muito mais evoluído. Então talvez ele tenha um teto mais baixo que o homem, e eu entendo na 4ª escolha você querer ir com um cara com um teto maior, mas eu não sei se ele encaixa... Eu não acho que ele encaixa... Eu não acho que a diferença seja essa grande, sabe? Eu acho que eles são dois jogadores assim... Tem o mesmo DNA, literalmente, né? Eles estavam jogando numa liga amadora, e assim, é meio que, pra mim, eu também talvez fosse com o Ausar, pelo fato do Amen precisar mais da bola nas mãos. E, se você tem o LaMelo, você tem que procurar gente que jogue sem ela. A gente acabou de falar que não dá pra pensar muito em fit, né? Mas tem isso, né? Eles têm o LaMelo e eu iria de All-Star. Mas eu acho que a diferença... Eu me reservo o direito de mudar de ideia em breve sobre os dois, mas eu acho que o All-Star ele tem um piso mais alto, né? O homem eu consigo ver, ele vai ter alguns problemas de encaixe de início bem grandes. 5ª escolha, Portland Trail Blazers. Cara, Portland Trail Blazers pra mim precisa de gente pro garrafão. Então eu vou de Jarras Walker, que é o ala pivô de Houston. Eu acho que ele traz uma versatilidade defensiva absurda, que é uma coisa que a equipe precisa melhorar muito, precisa de mais defensores aí. Acho que talvez de início ele não fosse ser titular, porque eu imagino que a equipe vai tentar renovar com o Jeremy Grant, mas assim, se o Jeremy Grant eventualmente sai, ele vai ter que ser titular automaticamente. É um cara que às vezes pode exercer ali uma função de um pivô em formações de small ball, então eventualmente ele pode fazer essa função. É o melhor defensor do draft, na minha opinião. Tem uma versatilidade defensiva muito grande. Começou a desenvolver um arremesso do perímetro bem aos poucos. Não vai chegar na liga com isso polido, mas é algo que daqui 2-3 anos ele talvez esteja chutando de 3 ali com uma consistência. Então, assim, eu iria nessa escolha porque eu não consigo confiar no garrafão de Portland hoje. A gente tem ali talvez o Jeremy Grant, mas eu gostaria de ver o Jeremy Grant jogando mais como ala e não como ala pivô. E para ter alguém do lado do Nurkic no garrafão, tem que ser um bom defensor, porque o Nurkic é muito limitado. O Nurkic não era free agent esse ano? Não, ele renovou na última temporada por 4 anos. Verdade. Eu tinha esquecido. O Jarras Walker, verdade. Ele parece um jogador de futebol americano, né? O Jarras Walker. Ele é muito forte. Ele me lembra um pouco o Scottie Barnes. Porque ele tem um pouco também de poder criar um pouco e tem uma versatilidade defensiva bem grande. Eu acho que seria uma boa escolha para Portland. Com a 6ª escolha eu vou colocar o Amen Thompson no Orlando Magic, né? Que, assim, a melhor versão dele, com o Paulo Banchero e com o Franz Wagner, se ele conseguir pelo menos ser um arremessador respeitável, é um piso muito alto para esse time. É um time que tem suas 2 pedras fundamentais já, né? Tem o Paulo Banchero e tem o Franz Wagner, né? Você tem que construir ao redor deles. Engraçado como o Orlando sempre tá aqui nesse ponto, né? Um ponto que, tirando ano passado, é o ponto que o draft cai. Mas eu gosto do Amen Thompson, apesar de eu ter feito a diferenciação dele com o irmão dele, eu acho que ele... Claro, tem todo prospecto, tem suas questões, e ele tem as dele que é bem definida.
é o arremesso, mas ele tem um potencial bem grande também. 7ª escolha, Washington Wizards. Cara, o Washington Wizards é uma equipe muito complexa, mas eu vou colocar eles escolhendo o Cason Wallace, armador, porque eu acho que, assim, o Wizards, teoricamente, a gente deveria pensar em escolher, talvez, o jogador, assim, com melhor potencial, mas, o Wizards está nessa de escolher, não tem uma identidade definida, eles escolheram Avdija, que talvez na época fosse o melhor disponível, e não conseguiram desenvolver ele até teve uma evolução até o momento, mas não desenvolveram ainda do jeito certo. Aí eles vão lá e escolhem depois o Corey Kispert, depois vão lá e escolhem o Johnny Davis, e o Johnny Davis vai mal. Eu escolheria o Cason Wallace porque a equipe tem a necessidade de um armador, na minha opinião. O Cason Wallace é um armador, é um combo guard, né? Tem ali, é muito comparado ao Drew Holiday, que ele é um excelente defensor, tem um bom arremesso até de 3, também é um bom passador, e acho que é um cara que chegaria, ele já poderia ter o seu impacto imediato. Eu vejo hoje o Wizards precisando ali muito de um armador, porque já tem os seus nomes de garrafão, que eles querem renovar ali com o Porzingis, querem renovar com o próprio Kyle Kuzma, já tem o Daniel Gafford, tem ali o shooting guard, que é o Bradley Beal, para ala eles podem usar ou o Corey Kispert ou o Deni Avdija. Então, para mim, o armador é a coisa que mais faria sentido aqui, e o Cason Wallace é o melhor, assim, nesse ponto. Parênteses aqui, né? Impressionante como o Johnny Davis não é nenhum fator, né? Que escolha. Eu gostava do Johnny Davis saindo do Wisconsin, eu não sei. Então, eu errei. Ele teve um fim de temporada agora em que ele teve uma sequência boa. Mas é aquela coisa, o Wizards é meio que um cemitério. Um buraco negro, né? O Cason Wallace, acho que o teto dele vai depender o quanto que ele vai evoluir como o playmaking dele, né? Porque ele é um cara que eu acho que tem um piso bem alto. O que ele faz como defensor se traduz na NBA, na minha opinião. Né? E nesse ponto eu acho que o encaixe com o Bradley Beal é muito bom mesmo, como você citou. Então acho que seria uma boa escolha para eles. 8ª escolha, Indiana Pacers. Eu coloquei o Taylor Hendricks, ala de UCF. É um prospecto que eu gosto. Um cara que tem 6'9", né? Que é 2 metros e 8, se não me engano. Ele pode marcar várias posições, ele tem um bom arremesso. Ele é um bom defensor e ele se esforça bastante. Eu acho que defesa é muito esforço, né? E quando o cara se esforça, já é meio caminho andado, né? E ele tem a outra metade do caminho também. E tem um bom arremesso. Acho que ele não foi... a gente não viu ele como um criador ainda. Mas eu acho que o teto dele é bem grande. O Pacers, acho que é um time que ainda... Eu acho que tem peças interessantes, claro, né? Obviamente o Haliburton, o Mathurin e o Nembhard, mas colocar mais um ala nesse time. E pra mim é o melhor jogador disponível aqui também, né? Então, Taylor Hendricks de UCF. Você gosta desse prospecto? Eu adoro o Taylor Hendricks. Eu acho que ele, assim, é um pontuador completo, é um bom defensor. Ele não tem a melhor ball handling dessa classe, mas ele é um cara que ele chega bem pronto na NBA, na minha opinião, para contribuir desde o dia 1. Então acho que seria uma escolha bem interessante. Bem novo ainda, né? 19 anos, né? Sim, mas é um cara que eu acho que pro que ele chega na liga, pro que ele já demonstrou, ele chega para ter já um impacto imediato, meio que um Keegan Murray, assim, sabe? É um cara que na primeira temporada, eu imagino, ele já tem uns 12, 15 pontos de média, assim. Verdade. 9ª escolha, Utah Jazz. Acho que o Utah Jazz é um bom candidato a se mover no draft, né? O time tem muita escolha extra, né? Mas supondo que eles escolham na 9ª posição, quem que você acha que eles escolheriam? Cara, eu fico muito em dúvida se o Jazz vai pelo fit, que pelo fit pra mim seria um armador, ou se eles vão pelo melhor jogador disponível. Eu vou escolher como se fosse o melhor jogador disponível. Vou de Cam Whitmore, ala de Vila Nova. Não foi tão falado no fim, porque a equipe não foi pro March Madness, mas ele é um cara ali, muitas vezes cotado para top 5, tem uma grande pontuação, ataca muito bem o aro, fez uma grande temporada, teve um início mais devagar ali, mas depois acabou crescendo, né? Tem um potencial defensivo ali também, então eu acho que ele é um dos... É um cara que eu adoraria ver na minha equipe também, porque eu acho que ele é o tipo de jogador assim que, se ele não se tornar talvez um All-Star ou coisa do tipo, ele sempre vai ser assim, um coadjuvante perfeito. Então eu acho que o Jazz gostaria de contar com esse tipo de jogador. É o cara que eu tava pensando pra minha próxima escolha, né? Ele é muito forte, né? E ele é um cara que dá uma sacudida, né? Meio líder e tal. E eu acho que o Danny Ainge
Iria de melhor jogador disponível. Eu não acho que ele iria de... Eu ia pensar em pitch. Por mais que, assim, se você pensa quais são os dois jogadores que você tem que pensar no futuro, é o Lauri Markkanen e o Walker Kessler, né, que são os jogadores mais prontos desse time, né, mas ainda assim eu acho que você pode colocar mais um cara nessa equação. Aliás, parênteses aqui, o Walker Kessler vai ser o terceiro colocado no Rook of the Year, né, atrás do Williams e do... Eu imagino que vá. Eu só vejo ele perdendo, talvez, se o Keegan Murray eventualmente pegar o terceiro lugar, porque ele teve um ano histórico, né? Mas eu colocaria o Kessler. É aquilo que a gente falou no começo, né? Hoje, se o Utah Jazz oferece... Se o Minnesota Timberwolves oferece o Gobert pelo Walker Kessler, o Utah Jazz diz não. 10ª escolha, eu acho que o Dallas Mavericks vai trocar essa escolha. Não acho que o Dallas Mavericks vai fazer essa escolha. Mas para efeitos desse exercício, eu vou colocar o Grady Dick, né? Baita nome. A ala de shooting guard, né? De Kansas. Ele se encaixa com o Luka, né? Ele é um baita arremessador, só que eu acho que ele é mais que um arremessador, né? Porque aí o pessoal vê, o shooting guard branco, ele é o Kyle Korver, né? Mas ele consegue criar, ele tem uma altura muito boa pra posição, ele tem 6'8", né? Tudo bem que essa medição aqui ainda é da faculdade, né? Então, quando ele medir no combine, normalmente esse pessoal pede 1-2 polegadas, né? Mas ele tem um bom tamanho, ele é esforçado na defesa, apesar de não ser um bom defensor, e ele consegue criar um pouco, né? Não um pouco, consegue criar o próprio arremesso, e eu acho que ele seria um bom encaixe ao lado do Luka, né? Eu não sei, o potencial dele vai depender muito de como ele vai evoluir defensivamente e como criador, né? Porque, claro, ele é um bom criador, mas ainda vai precisar crescer muito na NBA. Mas eu acho que ele é um bom encaixe ao lado do Luka. Eu acho que é perfeito, porque é um cara que ele não precisa também muito, às vezes, ter a bola nas mãos dele, né, para conseguir ser eficiente. É um cara que em poucos toques consegue pontuar bem. Eu acho que é isso que o Dallas Mavericks deve estar focando hoje. Então, assim, tem um teto muito grande também, assim. É um jogador super jovem. Acho que também seria a minha escolha se eu fosse o Dallas Mavericks. Comparação dele aqui em seguida do The Ringer, que eu tô vendo aqui, é o Bojan Bogdanovic, né, que é o do Pistons. Caralho, me bateu um branco. É o do Pistons, né? Bojan Bogdanovic é do Pistons. Porra. O outro é o Bogdanovic, que é do Atlanta Hawks. Sempre confundo. Vou confundir pro resto dos tempos. Quem escuta o podcast de NFL sabe, por exemplo, Tristan Wirfs e Jedrick Wills. São dois caras que não tem nada a ver, mas... Eles não tem nada a ver, mas eu vou confundir pro resto da vida. E é o Bojan e o Bogdan também. Mas é isso, a gente vai fazer conforme for passando os playoffs, o plano, eu já compartilhei com o Buras, é fazer uma live no dia da loteria, que vai ser um dia bem importante para o torcedor do Detroit Pistons. A gente vai reagir ao vivo à loteria e já engatar com o mock draft, né? Então, se tudo der certo, vai ser isso. Se o Buras não aparecer, é porque o Buras não pôde, mas vai ter essa live, isso eu posso garantir. Quer dizer, quem sabe, né? Posso, sei lá, ficar sem voz no dia. Aqui. Mas, Buras, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @Buras1313, acompanhem o trabalho dele lá no Camisa 23, no Sport Tudo, os textos lá do Sport Tudo. Brigadão aí e até a próxima. Valeu, Gabs, sempre um prazer aí. Bom playoffs pra gente. Bom playoffs pra gente. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes chega ao fim. Mais um episódio sobre NBA indo ao ar na quinta-feira de manhã, quarta-feira de noite. Tem podcast sobre NFL exclusivo para apoiadores antes disso, na terça-feira. E aí a gente vai daqui até provavelmente o mercado de free agents, com 2 episódios semanais de NBA aqui no feed também. Então até a próxima. Tchau!